Nas ruas sombrias de Faisalabad, Paquistão, uma força-tarefa de elite se prepara para uma missão que poderia render 10 milhões de dólares e mudar tudo. O alvo? Um homem que pode ser fundamental para evitar outro devastador ataque terrorista nos Estados Unidos da América? Solo. 6 meses após o 11 de setembro, enquanto se preparam para invadir a Casa Segura, suas mentes questionam se esta é a missão justa para a qual foram treinados. Ou irá assombrá-los como outro erro na obscura guerra contra o terror. Neste episódio do The Infographics Show, analisamos a tática mais extrema já usada pelo Federal Bureau of Investigation para impedir um ataque terrorista. O agente especial supervisor Ali Soufan era um dos interrogadores mais respeitados do Federal Bureau of Investigation, um homem que alguns disseram que poderia até ter evitado os ataques de 11 de setembro se tivesse recebido as informações corretas da CIA. Nascido no Líbano em 1971, Ali fugiu de uma nação devastada pela guerra, determinado a conquistar seu pedaço do sonho americano. Esse sonho o tornaria um ferrenho defensor dos Estados Unidos da América, o que o colocaria entre os principais alvos de assassinato da Al-Qaeda. Inicialmente esperando entrar na academia, Ali se formou na Universidade de Mansfield, na Pensilvânia, com um bacharelado em Ciências Políticas em 1995. Ele obteria mais tarde seu mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Vila Nova, em 1997, graduando-se magna cum laude. Porém, as aspirações acadêmicas de Soufan foram breves. Com sua expertise em relações internacionais e fluência em árabe, Ali rapidamente chamou a atenção do Federal Bureau of Investigation. Reconhecendo suas habilidades únicas, eles o recrutaram para operações de contra-terrorismo no Oriente Médio, na Divisão de Segurança Nacional. A parte mais insana disso, ele entrou para o Bureau após uma aposta com seus irmãos da fraternidade Phi Kappa Theta, que quase mudou completamente o curso da história americana moderna. Após Osama Bin Laden declarar a fátwa contra os Estados Unidos da América em 1998, Soufan, um muçulmano não denominacional, escreveu um artigo contundente condenando o fundamentalismo islâmico. Isso chamou a atenção do chefe da Divisão de Segurança Nacional, John O'Neill, que mais tarde descreveria o jovem Soufan como um tesouro nacional. Soufan foi logo transferido do esquadrão I-40, que investigava o Hamas, para o esquadrão I-49, investigando a Al-Qaeda. Soufan logo se mostrou a escolha ideal para a comunidade de inteligência. 2 anos após se formar, ele foi à Jordânia para ajudar a investigar os planos de bombardeio do milênio, uma fase crítica na guerra contra o terror. Foi aqui que ele fez uma descoberta que, de certa forma, definiria o curso do resto de sua vida. Ele achou uma caixa de documentos da CIA, enviada por oficiais de inteligência jordanianos, jogada no chão de uma estação. Dentro, Soufan descobriu mapas críticos marcando as localizações dos locais de bombas. Discutir essa descoberta publicamente mais tarde provou ser profundamente embaraçoso para a CIA, gerando um conflito entre Soufan e a agência, uma rachadura com graves consequências. Em 2000, o chamado para a ação ressurgiu. Um bombardeio da Al-Qaeda no United States Ship Cove matou 17 pessoas no Iêmen, agravando a já frágil situação política para os interesses dos Estados Unidos da América. Foi um grande constrangimento para o exército americano. O destruidor de mísseis guiados foi um investimento de $1 bilhão com mais de 70 toneladas de armadura, considerado um dos navios mais resistentes da frota. Foram humilhados por 2 homens-bomba com explosivos plásticos em um esquife de fibra de vidro. Os operativos da Al-Qaeda pareciam imparáveis, executando seu plano com precisão, mas uma peça crítica deu errado. O membro sobrevivente do complô, Fahd al-Qusay, falhou em sua missão. Ele deveria filmar o ataque ao United States Ship Cove e circular como propaganda para a célula terrorista, mas Qusay dormiu demais, perdeu o alarme e se apressou para chegar ao local. Ele estava em um táxi quando a explosão ocorreu. Obrigado a se esconder, ele virou um alvo prioritário para os Estados Unidos da América. Inteligência. Capturá-lo agora era crucial não apenas para resolver este ataque, mas também para frustrar futuros planos. Ali Soufan, aos 29 anos, foi convocado para auxiliar no caso no Iêmen. Ele era um dos apenas 8 agentes do Federal Bureau of Investigation que falavam árabe em todos os Estados Unidos e o único na filial de Nova York.
Suas habilidades seriam inestimáveis para ajudar os Estados Unidos da América a salvar a face após a tragédia com o United States Ship Co. Ao chegar, Soufan e a equipe do Federal Bureau of Investigation foram ameaçados por tropas das forças especiais iemenitas. Felizmente, Soufan, um negociador nato, manteve a calma e amenizou a situação, oferecendo a todos eles água americana engarrafada. Em um país com o clima quente do Iêmen, essa oferta de paz superou a divisão cultural. Mas isso não se compararia aos horrores vindouros. Ao investigar as ruínas do United States Ship Co., eles viram um pesadelo. O navio havia sido esvaziado, com restos dos marinheiros mortos ainda pendurados nas paredes quebradas. Os bombardeiros erraram criticamente ao abandonar seu caminhão perto do local do ataque. Esse deslize levou Soufan e sua equipe até a casa alugada por eles e um tesouro de evidências. Dentro, encontraram DNA dos atacantes que haviam raspado suas cabeças em um ritual. Durante a investigação de Soufan sobre o aluguel da propriedade, um pseudônimo familiar de um conhecido operativo da Al-Qaeda se destacou. A conexão foi oficializada. Soufan enfrentava novamente a Al-Qaeda e outro velho adversário durante sua estadia no Iêmen. Vários suspeitos foram presos pelas autoridades iemenitas e interrogados sobre seu papel no complô. O nome de Khalad, um tenente da Al-Qaeda com uma perna só, baseado no Afeganistão, que esteve envolvido no ataque ao United States Ship Co., aparecia repetidamente. Assim como os ataques coordenados da Al-Qaeda no milênio, isso parecia ser uma pequena peça de um complô muito maior. Os agentes do Federal Bureau of Investigation só precisavam seguir as pistas até desvendar tudo. Felizmente, as autoridades iemenitas também capturaram Al-Qusso logo após o ataque. Usando novamente seu dom da lábia, Soufan conseguiu garantir uma entrevista para o Federal Bureau of Investigation com o próprio homem, na esperança de entender o escopo mais amplo dos planos da Al-Qaeda. Aqui é crucial compreender o que torna Soufan um interrogador tão eficiente. Ele utiliza o interrogatório baseado em rapport, no qual o interrogador cria uma relação positiva com o entrevistado. O objetivo é conduzi-los a um ambiente confortável para que compartilhem informações. O vasto conhecimento cultural de Soufan também beneficiava seu estilo de interrogatório. Amigos e colegas o descreveram como um homem profundamente espiritual que estudava regularmente o Alcorão à noite. Ele era um estudioso do texto, a tal ponto que conseguiu desradicalizar alguns dos entrevistados, convencendo-os de que haviam entendido mal os ensinamentos do livro. Com Al-Qusso, ele travou uma dura batalha. As autoridades locais claramente o apoiavam. Um policial entrou na sala e o beijou em ambas as bochechas. Porém, Soufan não se intimidou. Ele persistiu com Al-Qusso até construírem um bom relacionamento. Ele começou a se abrir. Foi quando surgiu um pedaço fascinante de informação. Al-Qusso havia enviado dezenas de milhares de dólares para Khalad, o mesmo operativo de uma perna mencionado anteriormente. Mas havia algo errado nisso para Soufan. Em uma operação assim, o dinheiro flui para baixo, não para cima. Porque um peão como Al-Qusso estaria enviando dinheiro para um jogador de poder como Colar, e não o contrário. A desculpa de Al-Qusso de que o dinheiro era para Colar comprar uma nova perna não era apenas implausível, era completamente ridícula. Parecia que os piores temores de Soufan se concretizavam. Eles observavam apenas uma pequena parte de uma imagem bem maior. Soufan ainda não sabia, mas eles presenciavam os primeiros indícios do ataque terrorista mais letal já ocorrido em solo americano. Mas se Soufan algum dia fosse descobrir isso, ele precisaria de mais informações, e isso envolveria a cooperação interdepartamental da CIA, uma agência com a qual ele já tinha um relacionamento conturbado. Ele não só os envergonhou com o incidente na Jordânia, mas também tentaram aliciá-lo diversas vezes para se juntar ao lado sombrio. Para os que sabiam, Soufan sorriu em resposta. A cooperação entre o Federal Bureau of Investigation e a CIA tem sido comum ao longo da história dessas organizações. Historicamente, a CIA tem sido protetora de suas informações, temendo que, ao compartilhá-las com o Federal Bureau of Investigation, possa comprometer seus parceiros internacionais. Então, quando Soufan os abordou sobre Khaled e suas conexões internacionais, ele foi obstruído e não recebeu nada. Na verdade, a CIA possuía informações abrangentes sobre Khaled. Através de uma escuta telefônica ao jihadista Ahmed al-Hara, descobriram detalhes da extensa rede global da Al-Qaeda.
A vigilância revelou uma célula emergente nos Estados Unidos da América, incluindo 2 homens que posteriormente seriam sequestradores cruciais do 11 de setembro. É possível que a CIA estivesse realizando uma operação paralela com informações sobrepostas. Eles podem ter retido informações do Federal Bureau of Investigation, temendo que compartilhá-las comprometesse seus próprios esforços. Se a informação fosse dada à SOFAN e ao Federal Bureau of Investigation, responsável pela aplicação da Lei Federal Doméstica dos Estados Unidos da América, eles poderiam ter colocado as pessoas relevantes em listas de observação de terroristas. SOFAN afirmou que, se a informação tivesse sido compartilhada quando solicitada, eles poderiam ter prevenido os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center. Logo, SOFAN e seus colegas foram obrigados a deixar o país. Os agentes ficaram no Hotel Aden com fuzileiros navais para proteção, mas para evitar tiroteios noturnos. Os agentes eram obrigados a dormir totalmente vestidos com suas armas de serviço ao lado deles, caso a situação piorasse. E em um caso particularmente assustador, quando SOFAN e John O'Neill estavam juntos em um helicóptero, alguém os mirou com um míssil guiado. O governo iemenita pediu a SOFAN, O'Neill e a delegação do Federal Bureau of Investigation para deixar o país, temendo que a presença deles causava tensão internacional entre o Iêmen e os Estados Unidos da América, relações com a conexão potencialmente vital perdida como resultado do silêncio da CIA. A equipe do Federal Bureau of Investigation retornou aos Estados Unidos, e tudo piorou. Enquanto impulsionava a carreira de Ali SOFAN no Federal Bureau of Investigation, a trajetória profissional de O'Neill estava prestes a sofrer um revés. Uma pasta sob sua posse, cheia de documentos classificados importantes, foi roubada. A recuperação foi rápida e, embora não houvesse evidências de acesso aos arquivos, o risco era muito alto para ele continuar liderando a Divisão de Segurança Nacional do Federal Bureau of Investigation. Ele deixou o Federal Bureau of Investigation pouco tempo depois e conseguiu um novo emprego como chefe de segurança no World Trade Center. SOFAN e o Federal Bureau of Investigation caminharam às cegas em direção ao 11 de setembro de 2001. Ele estava no exterior quando soube da notícia e tentou ligar para O'Neill imediatamente. Ele não atendeu. John O'Neill, o mentor que deu a SOFAN seu início no Bureau, foi apenas mais uma das milhares de vidas perdidas naquele terrível dia. Para SOFAN, a memória daquele terrível dia permaneceria como um peso que ele carregaria por muitos anos. Um dia que, se a CIA fosse mais transparente, ele e outros creem que poderiam ter evitado. Com a intensificação da guerra ao terror no caos pós-9 de setembro, as habilidades específicas de SOFAN se tornaram ainda mais valiosas para compreender o ocorrido. Na verdade, ele esteve envolvido em várias operações antiterroristas incrivelmente importantes para o Federal Bureau of Investigation nos próximos anos. Ele liderou a intensiva entrevista de 5 dias com Abu Jandal, um dos guarda-costas de confiança de Bin Laden, também conhecido como o Pai da Morte. Durante a entrevista, ele revelou nomes de vários de seus companheiros militantes. Ele também quebrou Mohammed al-Qahtani, o suposto 20º sequestrador do 11 de setembro. O papel de al-Qahtani no plano foi frustrado quando teve a entrada negada nos Estados Unidos da América, levantando suspeitas de imigração ilegal. Desta entrevista, SOFAN obteria o depoimento necessário para condenar Ali Saleh Kala al-Mahri por acusações de terrorismo em Chicago. Em 2005, a habilidade de SOFAN de falar convincentemente e sua calma sob pressão o levaram a participar de uma operação secreta na Flórida para capturar o Dr. Rafik Abdus Sabir. Sabir confessou que estava disposto a ajudar no tratamento de insurgentes feridos da Al-Qaeda, o que levou à sua condenação e sentença de 25 anos de prisão em 2007. Ele fez o mesmo por outro suposto guarda-costas e motorista de Bin Laden, Salim Hamdan, o que foi crucial para condená-lo perante um tribunal militar. Ele também extraiu confissões de Ali Abalu, um propagandista da Al-Qaeda. Mas esses foram apenas detalhes na história geral de Ali SOFAN e seu papel na guerra contra o terror. Ele, as forças da Al-Qaeda e a CIA entrariam em conflito mais uma vez no caso de Abu Zubaydah. Ele era considerado uma figura-chave nas operações da Al-Qaeda, especialmente no campo de treinamento de Qaldan. Lá, ele era suspeito de organizar novos recrutas e facilitar suas missões, obtendo e falsificando documentos cruciais como passaportes para insurgentes.
Uma fonte da CIA afirmou ter pago 10 milhões de dólares a informantes para localizar Zubaida. Se conseguissem prendê-lo, poderiam alcançar os degraus superiores na escada. 6 meses após o 11 de setembro, a Força-Tarefa Conjunta do Federal Bureau of Investigation e CIA, com Kalashnikovs carregadas, estava pronta para invadir uma casa segura em Faisalabad, Paquistão, aguardando o sinal. A missão deles era capturar o primeiro detento de alto valor. O caos irrompeu quando os agentes invadiram a casa segura. Abu Zubaida foi baleado várias vezes, levando tiros no estômago, coxa e testículo. Ensanguentado e semiconsciente, ele foi arrastado para a traseira de uma caminhonete com outros prisioneiros. Somente então um dos agentes percebeu que haviam capturado seu alvo principal. Gravemente ferido, ele foi levado às pressas a um hospital local paquistanês. Afinal, você não pode interrogar um homem morto. Mas as feridas eram muito graves para um médico assistente tratar. A CIA precisou importar um médico da Johns Hopkins apenas para estabilizar Zubaida o suficiente para tirá-lo do país. E foi exatamente isso que eles fizeram, transportando-o do Paquistão para um local secreto na Tailândia. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, uma decisão crucial estava sendo tomada. Membros importantes do governo, incluindo o vice-presidente Dick Cheney, o diretor da CIA George Tenet e o secretário de Defesa Donald Rumsfeld, aprovavam novas metodologias radicais da CIA. Eles chamaram isso de interrogatório aprimorado, e Abu Zubaydah seria a cobaia. Mas a CIA não era a única parte envolvida aqui. Foi onde o agente especial Ali Soufan entrou novamente em cena. O Federal Bureau of Investigation enviou ele e outros agentes para a Tailândia para interrogar Zubaydah enquanto ele se recuperava de suas lesões. Lá, conforme o depoimento de Soufan, sua técnica investigativa baseada em rapport foi eficaz. Após estabelecer um bom relacionamento com Zubaydah, Soufan começou a questioná-lo sobre os membros da Al-Qaeda, especialmente aqueles que poderiam ter se envolvido no ataque de 11 de setembro. Durante essa entrevista, Soufan descobriu sobre José Padilla, um americano que planeja criar uma bomba suja para detonar em solo americano. Mas uma descoberta ainda mais fascinante aconteceu por completo acidente. Enquanto procurava fotos para mostrar a Zubaydah, Soufan acidentalmente mostrou-lhe uma foto de Khalid Sheikh Mohammed, até então considerado um agente de menor importância para as investigações do Federal Bureau of Investigation. Eles não poderiam estar mais errados. Zubaydah revelou que Mohammed era o arquiteto do 9 de novembro e um dos aliados mais próximos de Osama Bin Laden. Foi sem dúvida, o maior avanço em inteligência que eles tiveram desde que os ataques aconteceram. Segundo Soufan, tudo desandou quando os interrogadores da CIA começaram a usar suas novas técnicas de interrogatório, aprimoradas recém-aprovadas. Eles torturaram o já muito ferido Zubaydah de várias maneiras horríveis, desde quase constante afogamento simulado até despilo nu, privação de sono e tocar música alta em seus ouvidos a todas as horas. Eles o colocaram em uma caixa semelhante a uma gaiola de cachorro, pequena demais, contorcendo seu corpo em posições dolorosas, causando uma agonia muscular. Soufan ficou indignado com o tratamento que Zubaydah estava recebendo e protestou. Logo, essa briga interdepartamental foi tirada das mãos de Soufan. Robert Mueller, diretor do Federal Bureau of Investigation e seu chefe, o convocou de volta aos Estados Unidos da América. Zubaydah permaneceu nas mãos da CIA, que continuou suas técnicas de interrogatório aprimoradas. Mas alguma coisa disso realmente funcionou? De acordo com as fontes, não. O sujeito deu um grande número de nomes enquanto era torturado apenas para fazer a dor parar. Apesar de tudo, muitos afirmaram que nenhuma informação obtida impediu qualquer plano terrorista. No final, isso desperdiçou recursos governamentais em buscas infrutíferas, como Soufan alertou. Como esperado, isso não o fez popular entre os agentes da CIA. Em 2002 meses depois do incidente com Abu Zubaydah, Soufan foi ao Afeganistão entrevistar outros 2 suspeitos de alto perfil da Al-Qaeda. Lá, ele foi novamente obstruído, provavelmente como retaliação por seus protestos em torno do interrogatório de Zubaydah. Essa não foi a última vez que a CIA o puniu por se manifestar. Em 2011, Soufan tentou publicar um livro sobre suas experiências com as técnicas de interrogatório aprimoradas pela CIA. A agência usou sua influência para exigir várias redações consideráveis em partes do livro que consideravam desfavoráveis ou comprometedoras para a segurança nacional.
A verdade é, eles simplesmente não queriam que isso os fizesse parecer mal. Contudo, isso não bastaria para derrubar Sulfan. Ele continuou a testemunhar publicamente sobre a injustiça e ineficácia das técnicas que viu empregadas, incluindo um depoimento perante o Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos da América. Em 2009, ele publicou um artigo no New York Times intitulado Minha Decisão Torturada. Embora Sulfan tenha sido criticado e censurado na época por ir contra a CIA, a história eventualmente ficou ao seu lado. O consenso geral agora é que as técnicas de interrogatório aprimoradas não são nem éticas nem eficazes para extrair informações precisas dos sujeitos. O método de interrogatório tradicional baseado no rapport que Ali Soufan defendeu durante toda a sua carreira como agente especial do Federal Bureau of Investigation foi validado como o caminho certo a seguir. Em 2020, Soufan conseguiu lançar uma edição completa de seu livro, expondo os erros, mentiras e crimes da CIA que ele testemunhou em primeira mão, intitulado As Bandeiras Negras Desclassificado, como a tortura descarrilou a guerra ao terror após 9/11. Quando questionado sobre a vitória de finalmente levar a história completa e sem censura ao público, ele disse que se você lutar pela verdade com afinco suficiente, eventualmente vencerá. Qual é a sua opinião sobre o estilo de interrogatório de Ali Soufan versus as táticas mais duras da CIA? Deixe suas opiniões nos comentários. Confira as técnicas de negociação do Federal Bureau of Investigation que você pode usar diariamente ou assista a isso.